Muito boa noite a todos, estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim. Nossa saudação a todos que têm convivido, como eu também, como todo mundo aí, com essas temperaturas, alguns dias de frio, que já faz um bom tempo, outros dias de um calor totalmente fora de época, dá para se dizer, pela intensidade. E isso tem feito muita gente aí com rinite, com gripe, ou pré-gripe, sinusite, enfim, uma série de alterações no organismo das pessoas aí. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed, Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E nós hoje vamos voltar a falar de política, que para mim, como todo mundo sabe aí, né, é sempre um dos assuntos preferidos, embora já faça um bom tempo que a gente não tem falado sobre política, mas afinal de contas, enfim, o ano que vem é um ano eleitoral e é aquela eleição, para não poucos, a mais difícil de todas, que é a eleição para prefeito, que já é complicada, e segundo os que concorreram, que eu acompanhei ao longo dos últimos 30 e poucos anos aí, é a eleição mais difícil de todas, que é a eleição para vereador. Mas os convidados de hoje são aqui os representantes de quem está no poder em Brasília hoje. São os representantes do PSL, o Partido Social Liberal, são os representantes do presidente da República, Bolsonaro. Acho que está na hora de nós começarmos a chamar essa figura Bolsonaro como presidente da República. Ele é o presidente da República de todos nós. É o meu, o seu, não é do PSL, não é de A, B ou C. E de repente ficam falando assim, como o mesmo eu penso a respeito do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente José Sarney. Eu acho que nós temos que começar a tratar essas figuras como elas realmente, o cargo que elas exercem. Elas são o representante de todos nós, os que ganharam, os que perderam, os que são a favor, os que são contra. Isso é uma outra questão. Acontece que o Jair Bolsonaro, enquanto uma figura, enquanto um candidato, concorreu, venceu, foi empossado, né? Não para representar o bolsonarismo, ou sei lá. Ele é o presidente da República, quer queira você aí em casa ou não. Ele é o presidente da República, onde nós todos brasileiros vivemos. E quem é brasileiro e está fora, também tem como seu presidente o presidente da República, Jair Bolsonaro. E que assim seja até 2022, e depois nós vamos ver quem é que vai ser o próximo. Engraçado que em outros países aí a gente ouve falar, porque o presidente fulano de tal, porque o presidente Bush, o presidente Clinton, porque ninguém joga ao ar assim, o Bush, o Clinton, o Lincoln. Não, são tratados realmente como merecem ser tratados. Para falar sobre, então, o PSL que está se organizando aqui em Erechim, nós estamos recebendo o presidente da Comissão Provisória do PSL, o senhor Roberto Lucas. Estamos recebendo também o secretário-geral do PSL aqui no município de Erechim, o senhor Gelson Barbosa, e também a Milena Regina Badalotti, que é a primeira tesoureira do PSL aqui em Erechim. Também aqui atrás das câmeras está presente um outro membro do PSL, que eu vou me limitar a chamar de Tiago, apenas pelo primeiro nome dele, né? Não quis participar aqui, enfim, mas eu acho que o PSL está bem representado. Sejam bem-vindos aqui, fiquem à vontade. Vamos tentar fazer um programa solto, não exatamente de entrevista. Presidente Roberto Lucas, boa noite. Boa noite. Hoje nós, primeiro, agradecemos o convite da TV Erechim
para estarmos hoje apresentando um pouco das nossas ideias, né? E esperamos que a gente possa passar para o telespectador as nossas propostas da melhor forma possível, né? Me diz uma coisa, você está na política há mais tempo ou como é que é? Não, eu costumo dizer assim que eu sou um outsider, né? Eu sou de fora da política, eu nunca estive filiado a outro partido político e eu gosto das colocações que o nosso vice-presidente, o Guilherme, que não está aqui hoje, né? Ele costuma colocar da seguinte forma: se tivéssemos pessoas mais qualificadas na cidade para assumir esse compromisso, nós nem entraríamos em cena. Mas como a gente entende que os mais preparados e que atendem melhor a questão do nosso presidente Jair Bolsonaro, na questão ideológica, inclusive, nós entendemos que a gente tinha que entrar para a política, fazer acontecer essa questão de primeiro colocar a comissão provisória do PSL na cidade e tocar os trabalhos, né? Ok. Gelson, também muito obrigado por estar aqui. Te faço a mesma questão. É o teu debut, digamos assim, é a tua primeira participação em política ou já teve outras passagens? Eu já participei de algumas eleições, mas na questão marketing, né, no trabalho de campo, trabalhei para vários partidos, né, esteve próximo de alguns aí sempre, mas não fiz parte de política, no caso, né, a não ser do marketing, em Erechim. Já. Aqui mesmo. Tu és de Erechim? Eu sou de Erechim. A família veio de Porto Alegre, né, há um tempo atrás, mas Erechim. Nasci aqui também, né, então... Já conhece aí a aldeia um pouco. Estamos bem colocados em Erechim. Milena, também muito obrigado por estar aqui. E também, como é que tu foi parar no PSL? Então, eu também nunca me filiei a um partido nenhum, nunca fui candidata e surgiu por interesse mesmo lá por 2013, quando começou a participação da Lava Jato e escândalos de corrupção pelo país. Foi aí que eu me interessei mesmo pela política. Então, nunca me filiei a partido nenhum mesmo. É questão mesmo de ajudar mesmo a criar essa mudança da velha política. Foi ali em 2013, até onde eu me lembro, que começaram a acontecer aqueles movimentos de rua e tal, né? Isso mesmo. Lá em São Paulo ainda, aquele grande protesto que houve, né? Que era, se não me engano, sobre o valor dos ônibus, acho que era do metrô. Que eles disseram que era um estopim, na verdade. Né? Mas nós tivemos aqui também em 2013, eu me lembro bem, uma passeata aí e tal. Sim, né? Sim, isso. Também vou querer, como a gente não se conhece, se você é de Erechim ou é de fora? Sim, sou daqui de Erechim, moro aqui. O Roberto, que eu não te perguntei se tu... Eu sou daqui de Erechim mesmo, nasci, cresci aqui, estudei aqui, moro. A tua formação qual é? Sou formado em Direito e hoje em dia eu faço uma pós-graduação em Ciência Política, no caso. Em Passo Fundo? Não. Passo Fundo, isso. Isso. Bom, como é que está o PSL aqui em Erechim? O que nós temos aí até agora? O que dá para se dizer? Eu me lembro que foi formada não sei se uma comissão provisória, uma questão de 1 ano e pouco aí atrás, depois foi destituída, voltou a estaca zero, não sei o que houve. Sim. Foi parar em Porto Alegre, né, que é onde se centraliza aí. Né, e como é que o PSL está hoje? Vocês estão com quantos membros, mais ou menos? Sim, nós estamos com a comissão provisória formada, né? Temos já o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Teve essa questão da gestão anterior, que essa gestão, ela na verdade, ela entregou o comando do partido, se eu não me engano, lá por fevereiro ou março do ano passado, né, 2018. E foi ali por volta de novembro eles decidiram dar encerramento, né? Mas janeiro finalizou daí, né? Eu acho que é até um acordo que vinha lá para ter essas mudanças. Ou 18? 18. Foi encerrado em 18. Na verdade, nós não tínhamos contato, inclusive, com esse pessoal, né?
Não a gente existe. trabalhou junto em campanhas até, né? Mas a gente não tinha uma ideia de formação para levar adiante isso, né? Então Não existem remanescentes, no caso, na atual comissão, né? Esse pessoal que estava não está mais hoje. Não está mais hoje. Somos todos novos, no caso. Uhum. Tá, mas é porque esse pessoal que estava antes, também para a PSL, também era novo, né? Para o PSL, sim. Eu acredito que, inclusive, o Gelson tem mais... Eu atuei mais nessa questão, assim, e era mesmo de mudança, né? O pessoal, a partir da campanha do Bolsonaro, finalizada, tudo aprovada, o pessoal decidiu mesmo que deveria encerrar, ver novos nomes, indicações, né? E até pela amizade que o Thiago tinha com o pessoal, o filho do presidente, né, Eduardo, até com o deputado Rui Irigaray ali, o filho do presidente da República. Filho do presidente da República. O Thiago tem uma amizade pessoal com ele, Quem né? é amigo do... O Thiago. Ah, tá. A gente já teve algumas conversas com ele em Porto Alegre, algumas vezes que ele veio aqui também, né? Uma pessoa muito, muito legal para frente e tem muita vontade de fazer, né? Então, foi dado para o Thiago essa missão, daqui a pouco, de indicar algumas pessoas, né? Para que Erechim não ficasse sem essa possibilidade, até porque Erechim teve 71% dos votos, né? Então, a Erechim não podia ficar de fora do PSL, né? Para essa oportunidade, então, o Thiago acabou indicando o Roberto, né? E a gente juntou as pessoas aí que tinham esse ideal, né? Essa meia volta Volveira aí, ela aconteceu em Erechim só ou teve outros municípios onde o PSL deu uma revisada assim sobre o início? Quase todos os municípios do estado passou por essa mudança, né? Do porte nosso, assim, mais ou menos. Até mesmo dentro da executiva do estado, o pessoal mudou, né? Teve mudanças lá dentro da diretoria. O pessoal mudou 2 ou 3 vezes, né? Até achar o ponto. Ainda não, acredito que não é o ponto ideal, né? O pessoal está movendo lá e a gente vai ter as diretrizes daqui a um tempo, né? Está tudo muito recente ainda. Tá. Estamos formando. Hoje tá tudo muito... As coisas estão correndo muito para a figura do presidente, entende? É ele. E pouco se fala sobre a estrutura, a organização do partido nos estados, especialmente, né? Vai pegar um estado como São Paulo, né? O nosso que eu conheço mais é o secretário que está sempre junto lá, o Onyx, né? Que ele já esteve aqui em Erechim várias vezes. Temos a atuação bem forte do Sanderson, né? Até o próprio Rui, que está agora no governo, né? Mas não abandonou o presidente, né? Está sempre interligado aí, trazendo tudo que pode para o estado. Nosso estado está precisando muito disso também. Como é que tem feito aí para saber, acompanhar o que está acontecendo, para se organizar e tal? Vocês têm uma agenda, vocês têm se reunido, como é que é? Na verdade, a nossa comissão ela se reúne quinzenalmente, se não semanalmente, né? E existem também orientações internas que vêm tanto de Porto Alegre quanto Brasília, inclusive, eventualmente, né? Hoje mesmo nós temos uma reunião nesse sentido. E a partir daí a gente está seguindo as diretrizes internas do partido, primeiramente, né? Questão organizacional, e estamos tocando nesse sentido o trabalho, né? Como é que ficou essa questão da organização de um diretório oficial aqui? Olha, nós temos um diretório, temos uma executiva, isso ficou para quando? Vai ter que ter. Já tem. A gente tem na Rua Itália 175, né? Tem uma pastelaria de referência ali. A gente até já fazia algumas reuniões ali, porque eu tenho um escritório ali, né? De publicidade. E a gente aderiu já, porque está tudo pronto, né? Está facilzinho, então já montamos ali mesmo. Sim, mas eu falo assim, presidente do diretório fulano de tal, vice-presidente fulano de tal, né? Aqueles membros da executiva que os partidos têm. Aí a gente seguiu a ata, né? A gente fez a primeira reunião, votação, fez a escolha do Roberto, né? Que era mais capacitada para o cargo, né? E a gente vai adotar isso em todas as escolhas que nós fizermos, né? Será adotado
por reunião também, né, e a pessoa que tiver a coerência e o alinhamento político com nós, né, do pensamento político do presidente, né. Essa questão do alinhamento, digamos assim, vamos falar claramente, da ideologia, né, assumir a ideologia que o presidente Bolsonaro representa, que está clara para todo mundo, né, discordar, né, ou não, ou concordar, né. Isso é uma questão sine qua non. Vocês não abrem mão disso. Alguém diz, não, quem sabe é... Não, a gente é partido de direita mesmo. O nosso posicionamento é esse. Sim. Somos de direita. A gente até vai conversar com os outros partidos, né, com as pessoas, né, mas teremos que ter um alinhamento de pensamento no mínimo, né. Com certeza. Dos membros internos. Isso, exatamente. E quem quiser entrar. E quem quiser entrar vai ter que aderir também. Vocês têm sido procurados por pessoas, de repente de outros partidos ou de fora, ou pessoas que também estão sem partido, mas que de repente pensam em, olha, eu acho que eu vou entrar para a política, né? Já fiquei tanto tempo sonhando, imaginando e pensando e nunca tinha encontrado um partido que atendesse aquilo que eu realmente queria. Sim. Vocês têm sido procurados ou não? Olha, bastante a procura. Depois das eleições ali com o presidente Jair Bolsonaro, a procura foi bastante mesmo. Até porque a onda Bolsonaro ainda não acabou, né? Muitas pessoas querem se aproveitar disso para tentar um carguinho, né? Ou uma situação. Mas já de antemão a gente vai adiantar para esse pessoal aí que desista, né? Não é o lugar para isso, não permitiremos, né? De forma alguma. É bom deixar claro, porque daqui a pouco o cara se filiou. A gente tem um aplicativo, né? Que a gente disponibilizou lá, a pessoa foi lá, se filiou, é fácil e rápido, né? A modernidade tem permitido isso, né? Mas a pessoa venha conversar antes, se adiante, porque a coisa não vai ser tão simples assim, né? A pessoa vai ter que ter uma preparação, vai ter que ter uma capacitação mínima, vai ter que ser uma pessoa que tem ideias também, né? Não vamos descartar apenas pela capacitação pessoal da pessoa, né? Se é uma pessoa que tem uma visão política, que tem uma capacidade de fazer também, né? Essa pessoa, ela será bem aceita no nosso grupo, né? Mas passará por aquele filtro, né? Um processo seletivo. Que a gente vai colocar à disposição. E o pessoal se adiante, venha conversar, porque se deixar para a hora vai complicar, né? Nem sei se o governo federal, digamos, em Erechim tem cargos, tem alguns cargos, tem? O governo federal? Se ele tem alguma coisa. Eu acho que não, tipo, os Correios são ligados ao governo, né? Sim, é um ente federal. Né? Mas ali é só de carreira, né? Seria só carreira? Hoje. Sim. Eu acho. Sim. Né? Eu entendi mais ou menos o que você quis dizer com a situação. Mas alguma coisa assim, né, que esteja ligado ao governo federal. Né? Antigamente tinha os rodoviários, os ferroviários, né? Era federal, né? Não sei se também entrava por concurso ou como é que é, mas assim, acho que cargo não. Nesse sentido, não. Até onde sabemos, não, ao menos, né? Existem as indicações, né? Que vêm de cima até o estado, né? Até o estado mínimo, que seria o município, né? Onde a pessoa vai colocar o capacitado para a função, né? Então, isso é uma outra questão. É como aconteceu com a nossa faculdade aqui, né? O presidente indicou ali, o pessoal ficou meio estressado com a situação, mas é lei, tá tudo normatizado. Agora né? que eu me lembrei, então nós temos a Universidade Fronteira Sul. Federal da Fronteira Sul. Né? É um ente federado. Né? E o reitor tem a sua base em Chapecó, né? Chapecó. Então foi indicado pelo governo federal para lá. Aqui a direção foi eleita ou... Eu acho que foi. Foi eleita em votação, né? Em votação. Pessoal, essa é a passagem natural, né? Que se tem durante os períodos que antecedem a entrada do presidente, né? O presidente pode fazer a indicação também, né? Isso Mas por enquanto... é lei, né? É lei. Por enquanto a indicação é apenas do reitor. Sim. O reitor responde por... claro que ele tem os diretores de campus, né?
Mas os diretores de campus têm que se reportar ao reitor. Nós temos um campus em Erechim, acho que um em Laranjeiras do Sul, se eu não me engano, e um em Cerro Largo, se eu não me engano, e temos um em Chapecó. Né? Mas esses diretores de campus têm que se reportar ao reitor. Que é o órgão máximo da instituição, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, nesse caso, houve a indicação, então, né? Eu até acho que no Brasil apenas 3 foram indicados, né, até o momento. Nesse momento, sim. Não foi mais que isso, né? Mas já gerou um conflito aí complicado, né? Até por falta de entendimento, esse pessoal aí, eles confundem muito as coisas, né? Até quando teve a questão do contingenciamento, né? Foi uma questão quase impossível de explicar para essas pessoas, né? Que eles tinham na ideia que era um corte que faria um mal absurdo, né? O corte é um problema, né? A pessoa não é bom para a faculdade, né? Mas foi necessário e foi contingenciado, né? Não foi um corte, na verdade, né? Então, essa verba vai voltar. Se diz a redução do repasse A redução da... Na verdade, não houve a redução, ela foi contingenciada. Sim. E futuramente voltará, né? A exemplo do que o Gelson disse, nós temos essa questão da nomeação do novo reitor, que acontece o seguinte: a comunidade acadêmica ela faz uma votação e dessa votação são destacados os 3 mais votados, que formam a lista tríplice. Só que, por lei, essa lista tríplice ela vai para o presidente da República, mas ele não tem a obrigação de nomear o mais votado entre os 3. Isso já valia para todos os outros para todos os outros antes. Anteriormente. Ele tem a prerrogativa de escolher entre os 3. Ele não precisa ficar distrito. Ou fora dos 3. Não? Me parece que a lei prediz que tem que ser a lista tríplice. Mas no caso da Procuradoria-Geral da República, foram indicados 3 nomes. Que é uma lista tríplice também. Né? E o presidente acabou optando por um 4º nome que não estava entre esses 3. Nesse caso existe a possibilidade. Agora ele está se esgrimando aí para tentar explicar esse negócio e tal. Isso. Na verdade, a comunidade acadêmica aqui do campus de Erechim, da UFS, né? A reclamação deles é no sentido de que o presidente ele não indicou o nome mais votado da lista tríplice. Sim. Mas, na verdade, por lei, ele não precisa indicar o mais votado. Sim. Eu, como sou mais antigo, sou do tempo em que o governador do estado indicava, por exemplo, uma vez eu falei aqui, nessa bancada aqui, a presidente do CEPERS que estava aqui me chamou a atenção, né? Porque eu disse assim, a delegada de educação. Não é delegada. Digo, mas na época era delegada de educação da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. Aí depois passou a ser a 15ª CRE. Mas eu me lembro, sou do tempo em que esses cargos mais de controle, sim, e tal, eram indicados pelo governo do estado, sim, e se não me falha a memória, até as direções de escolas eram indicados depois, por influência aí enfim, quem estava mais não havia esse negócio de votar, escolher e tal, né? Mas enfim, como em tudo na vida, aos contra, aos a favor, né? O fato que, por exemplo, especificamente no caso da educação, nós somos uma tragédia mundial, um caos, né? É uma coisa lamentável. E quando a gente sabe que, para a grande massa da população brasileira, para ter uma esperança de uma qualidade de vida melhor, para os seus filhos especialmente, já não falo mais nem para as pessoas de uma certa idade, a melhor porta, a porta mais acreditada ainda é a escola, uma boa escola, né? Mas enfim, aí também o professor não é reconhecido, tem uma série de coisas aí, andam dando coisas que de repente não vai, enfim. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo e já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas.
Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui recebendo a comissão provisória, os membros da comissão provisória do Partido Social Liberal, o PSL, para quem não sabe aí, o partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República, é filiado. Me refiro ao presidente da comissão provisória, o Roberto Lucas, ao Gelson Barbosa, que é secretário-geral, e a Milene Regina Badalotti, que é a primeira tesoureira do PSL aqui de Erechim. Bom ficar na história aí, porque são os primeiros aí, né? Vamos ficar a história. Quando eu não estiver mais aí, daqui uns anos aí, espero que seja muito tempo aí, quem é que foram os primeiros? Vamos estar lá na história. Vamos falar um pouquinho sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos em setembro, então são 9 meses, né? Período aí da gestação de todo mundo, né? De uma mulher. E estamos em 9 meses, mas me lembro bem que acho que já no primeiro ou no segundo dia o governo federal já vinha sofrendo uma enorme crítica dos grandes veículos de comunicação, de boa parte dos grandes veículos de comunicação. E isso mais ou menos não só se manteve, como foi aumentando, né? O porquê, eu tenho minhas conclusões aqui de longe, minhas deduções, né? Como é que vocês avaliam o governo até agora, que tem apenas 9 meses, e quando o normal isso a história tem nos mostrado, é depois de 1 ano, 2 anos, a gente começar, escuta, tá bem, tá mal, tá mais ou menos. Olha, a gente faz uma avaliação muito positiva, né? E nós acreditamos que para 8, 9 meses agora já foi feito muita coisa. Por exemplo, assim, para citar, o PIB cresceu 0,4% no segundo trimestre, tirando o Brasil da recessão, que já se projetava um crescimento nesse sentido, mas menor que esse. Então é um resultado muito positivo. Também até o presente momento nós temos 408 mil empregos gerados com carteira assinada, ou seja, formais, né? Empregos formais. Temos os índices de violência caindo significativamente. Por exemplo, assim, é uma questão de queda de 20% a quase 40% em questões de roubo à instituição financeira, roubo de cargas, homicídios, entre outros, né? E vale a pena a gente citar aqui também que o governo Bolsonaro ele conseguiu assinar aquele acordo histórico que vem desde 1999, que é a cooperação Mercosul e União Europeia, né? Que projeta aí para os próximos, não só anos, as próximas décadas aí, um fomento muito grande na indústria, gerando empregos,
e consequentemente fazendo a economia melhorar num geral, né? Então nós temos assim uma avaliação muito positiva, diferente às vezes do que pode parecer quando a grande mídia lá em cima ela noticia certos aspectos apenas negativos, né, do governo, mas a gente entende que vai muito bem o governo e só tende a melhorar conforme for passando o tempo, né? Gelson, como é que tu vê o governo até agora? Olha, o governo está indo muito bem e vai cada vez melhor, não tenho dúvida disso, né? A grande mídia, o papel da grande mídia é tentar desfazer o que está sendo feito, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam coisinhas aqui, fofoquinha ali, jogam na mídia e fazem isso virar um escândalo. E não falam das benfeitorias que o governo faz, né? Hoje a gente tem a mídia social, né? As redes sociais, o WhatsApp, Facebook e outros meios de comunicação que levam a informação correta rapidamente, né? Então, também tem bastante fake news, né? A pessoa tem que estar atenta a tudo isso. Mas algumas mídias também, da grande mídia, ainda mantêm essa seriedade de passar a notícia certa, que fortalecem a comunicação das redes sociais, né? Então, a gente se agarra a isso e nosso trabalho ultimamente tem sido isso, né? Desfazer as mentiras, né? Colocar a verdade para as pessoas conhecerem e tem funcionado. Estamos indo bem. Aqui, digamos assim, em Erechim, como é que vocês trabalham essa questão das mídias, digamos, pelo telefone, pelo WhatsApp especialmente e tal, né? Como é que vocês têm um grupo, vocês têm alguém que controla isso, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho no meu WhatsApp, como no seu, de todo mundo, cai um monte de informação, né? E dá para se dizer até que a própria eleição do presidente passou muito pela explosão dessa questão da comunicação, digamos, de uma pessoa para várias pessoas, para vários grupos. Vocês têm gente que controla isso ou não? Ou que dá uma olhada nisso? Como é que é feito na verdade, isso? todos nós damos uma olhada. Eu acho que todos os partidos fazem, não sei. Sim, todos nós passamos um filtro, damos uma olhada, né, para ver se é verdade ou não, porque tem muito fake news mesmo, de tudo, assim, de tudo. Mas a gente tem um sistema de comunicação muito preciso e rápido, né? Porque para combater essas notícias que saem daqui a pouco, não dizendo Jornal Nacional, mas ali sai muita informação e as pessoas acabam distorcendo ou tomando aquilo como verdade plena, né? Então, o presidente já comprou uma briga, já tá complicada desde o começo, né? Então a nossa rede de informação, ela passa por nível nacional, né? Vem estadual e chega nos municípios, né? Às vezes até diretamente, a gente tem alguns contatos, a informação chega, tem um canal, digamos assim, com alguém do estado, ou alguém do estado tem. O Thiago tem até contato para saber exatamente o que está acontecendo, porque hoje em dia a gente não sabe mais no que acreditar, né? Houve um tempo em que, não, vamos ver o jornal, vamos ver o rádio, vamos ver não sei o quê, e a gente levava como verdade, né? E hoje isso veio paulatinamente sendo desacreditado, né? Não sei se é orquestrado ou não, mas a mim como jornalista tem assim surpreendido o grande volume e a rapidez, o curto prazo com que chegaram à conclusão que eu não sirvo, né? Eu não sirvo, eu vou quebrar com o país como se ele já não tivesse quebrado. E a gente tem o contato direto, né? O Thiago fala diretamente com o filho do presidente aí, a informação chega quentinha, né? Então temos contato com o diretório estadual também, que nos repassa a situação. Uma instituição oficial, né? Isso. Que eu devo imaginar tem interesse em passar o real da coisa, né? Sim, com certeza. Do que está acontecendo. O problema é os interesses próprios, né? Que algumas mídias têm, né? Que principalmente as maiores, né? Alguns jornais, a gente não pode ficar citando o nome, porque o pessoal fica estressado, né? Mas alguns jornais aí, eles fazem muito disso, usam muito isso, né? Então, a gente está aí para combater, né? Aqui na região, o PSL é só aqui, então, pelo que você sabe.
por enquanto? Existem alguns municípios já que já estão formando e tem uns já formados, né? No caso de Maximiliano, né? Já está formado, tem outros municípios aí ao entorno que estão já se mexendo. Acho que vai ter uma onda aí, com certeza. Sim, porque quase todos os partidos têm as suas representações, né? A grande maioria dos partidos aí tem as ramificações nos municípios. Pode não ser em grande número, mas tem um ponto de referência. Né? Nós estamos ajudando algumas, né? Mas não é um processo tão simples, né? Então precisa achar as pessoas certas, serem aceitas pelo Estado também, né? Então leva um tempinho. Eu acho que logo mais teremos novidades sobre isso. Como é que tem sido, digamos, os contatos, as conversações com os outros partidos, assim, pessoas ligadas a outros partidos? Vocês têm se encontrado, têm sido procurados, ou como é que é? Para falar sobre política em geral. Na verdade, eu acho que até existiu já alguma movimentação nesse sentido, mas a nossa ideia, sim, claro, a questão do legislativo não se permite mais coligações, esse tipo de relação entre os partidos, né? Mas a gente tem a ideia de que nós, mesmo que fosse o caso, e a questão da majoritária também... Eu me refiro, porque das eleições eu quero falar no próximo bloco. Eu me refiro mais assim, os outros partidos têm tido curiosidade em saber, escuta, vamos lá ver como é que está esse partido do presidente. Sim. Será que são em 3? Será que são em 4? Será que são em 300? Será que tem uma sede? Será que não tem? Onde é que se reúne? Como é que... Será que tem? Será que não tem? Eu particularmente não tenho recebido nenhum contato nesse sentido. Talvez o Gelson, que é nosso secretário, né? Mas não muito... Você que já transitou em outros partidos. Já tive contato Certamente com alguns, né? Mas a conversa é longa, né? E sem nenhum tipo de especulação, porque é o momento que a gente está formando, né? Então a gente nem trata muito desse assunto com direcionamento político já, né? Com essa questão de fazer parcerias, isso aí tá... Por ser muito recente ainda o PSL em Erechim não tenha tanta procura dos outros partidos, mas acho que logo começa. Curiosidade. A curiosidade, porque com certeza todos são curiosos, né? Em saber que nomes a gente vai colocar, como a gente está organizando o partido, né? Então sempre vai ter as curiosidades dos outros partidos. Essa hora vai chegar, pode ter certeza. Pelo que a gente acompanhou ao longo da vida toda aí, essa hora vai chegar sim e de repente mais forte do que se imagina, porque não adianta, é o partido do presidente da República, é o partido de quem está no poder hoje. O vice-presidente acho que é do mesmo partido, né? É do mesmo partido, então, chapa única. Então não, é PRB. O Mourão, né? Tá, mas estão lá, enfim, juntos, né? Bom, nós vamos fazer o último intervalo do programa de hoje aqui, que está falando sobre a estruturação, enfim, como é que o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, como é que ele está se organizando em Erechim para realmente fincar raízes aí e, não tenho a menor dúvida, vai ser um dos atores do processo sucessório do ano que vem. Depois nós vamos ver se vai ter um candidato a prefeito, a vice-prefeito, o que ele sonha, o que ele pensa, ou pretende começar também lá de baixo. Nós já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva.
Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, estamos retomando o nosso painel de hoje em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Recebendo hoje Roberto Lucas, presidente da Comissão Provisória do PSL, Gelson Barbosa, que é o secretário-geral do PSL, e Milene Regina Badalotti, que é a primeira tesoureira do PSL aqui no município de Erechim, que estão organizando o partido aí. E imagino que também não é só a pedido do diretório estadual, também estão organizando o partido, como outros já se organizaram, aí uma infinidade de partidos aí se organizaram, e também estão olhando para 2020. 2020 nós temos eleições para prefeito e para vereador. Qual é a posição do PSL hoje? Acredito que o Gelson seja o mais qualificado para... Bom, o PSL vai com uma chapa única, né? A gente não pretende, a princípio, a gente tomou essa decisão, que já vem de indicação, de fazer chapa única, né? A gente vai ter o nosso candidato, que a gente vai procurar ainda. Estamos conversando com bastante gente, aí, conhecendo as pessoas. A gente quer alguém novo que não tenha participado também da política, né? De uma forma direta, né? Uma pessoa que venha com ideias novas, que goste das nossas ideias também e daí compactue com o presidente. A nossa ideia vai ser essa, né? Esse tipo de alinhamento. E a vereança também é coisa que a gente vai buscar conversar com pessoas aí que têm capacitação, que está fora da política, né? Pessoas com ideias boas e que venham somar com nós, né? Mas quando o senhor diz nós vamos com chapa única, isso quer dizer o PSL vai ter um candidato a prefeito? Até o momento a decisão é essa, né? A gente não pretende... Sim, isso você segue em orientação de Isso Estado? não é decisão nossa mesmo, né? O Estado ele não interfere muito, o governo federal também não, né? Na decisão das executivas, mas eles pedem um mínimo, né? Que seja levado à direção. Então a gente está tomando decisões, conversando todo dia, e a ideia é chapa única até o momento, né? Se nós achar o candidato ideal, né? Que Erechim merece, Erechim precisa de um candidato que faça a história, que faça a diferença. Quando tu diz chapa única, é chapa pura. Chapa pura, Isso, seja sim, PSL, o candidato PSL. a prefeito do PSL e o candidato a vice-prefeito do mesmo do Precisamente, isso mesmo. PSL. É isso. E Erechim merece, Erechim é uma cidade aí que tem um potencial, né, industrial, comércio, são mais de 40 cidades vizinhas aí no entorno que não vêm para Erechim, né? O nosso comércio fica parado, fica estagnado, não tem novidade, as nossas ruas da cidade não evoluem, a gente não tem uma evolução, né, que acompanhe o resto do país. O que o partido poderia fazer, digamos, o que o prefeito poderia fazer para que movimentasse, digamos, regionalmente tudo mais? Eu acredito que começa pelo plano diretor. Para atrair né? mais gente. A gente teria que começar por um plano diretor, diferente desse, né? Apresentado nas pressas. A gente acredita que é bom, é aceitável, mas poderia ser melhor, né? A gente pretende reunir pessoas muito capacitadas, né? E bolar um plano para que Erechim saia dessa estagnação, né? O pessoal fala muito, a cidade não evolui, não cresce, estamos com 100 mil pessoas há muito tempo. Então isso, eu também acredito nisso, que está estagnada, né? Que precisa modernizar, que precisa se atualizar. E não só em pracinhas, né? A gente isso precisa, né? Mas é uma evolução muito lenta, é uma coisa muito estagnada
E o nosso povo aí tá precisando, né? Esperamos achar o candidato certo, que venha somar com nós aí. Que gosta da cidade, né? A pessoa que gosta da cidade, que quer ficar aqui, porque a maioria das pessoas que tem condições, o que ela faz? Ela investe fora, vai amadurecendo a ideia e quando vê vai embora da cidade, né? E eu acho que quem gosta de Erechim quer ficar aqui, né? Quer ficar com nós aí. Considerando que, digamos que a economia comece a reagir, mesmo que lentamente, isso pode ser um fator que possa vir ajudar o partido em 2020? Com certeza. Na verdade, a gente não Porque só... não adianta, sim, as pessoas votam muito pelo bolso, digamos assim, pela forma como o governo federal pode produzir, enfim. Isso, tem conduzido a questão econômica, inclusive. Existe uma projeção real de que a economia a nível nacional vai começar a reagir positivamente, como na verdade já está reagindo, né? Existe bons olhos no mercado financeiro para essa questão, o que ajuda também. E com certeza vai ser um fator que vai influenciar no ano que vem nas eleições, né? E acreditamos que estaremos com bons índices a nível nacional, o que vai, de certa forma, também ajudar a nossa campanha aqui a nível municipal, né? E para vereador, o que vocês estão imaginando aí? Temos 17 vagas, né? Temos alguns nomes já. Já tem pessoas gente... que não vamos falar agora, né? Sim. Mas já estão engatilhadas aí, pessoas com essa capacidade, esse pensamento, mas precisamos ainda mais pessoas, mulheres principalmente, né? Que é uma coisa complicada, as mulheres não se envolvem, ou quando se envolvem é uma ou duas. Mas temos mulheres aí como a Milene que está para frente, que quer participar. Nessa mesa tem algum Ainda não. pré-candidato? Ainda Não. Nós estamos aqui para direcionar. Né? Do que Erechim está estagnado? Digamos, o que falta fazendo? O que ele poderia dar um salto de... Na indústria nós tivemos muita perda de empregos, né, de empresas importantes que sofreram muito, e por as famílias mais ainda, que perderam seus empregos. No comércio, como você mesmo disse antes, né, também o comércio já esteve mais forte, mais ativo, né, embora a gente tenha que considerar que os municípios vizinhos também têm as suas vidas, os seus... né, na prestação de serviço, acho que até aí está mais ou menos. Essa semana eu entrevistei um rapaz da Imater aqui, ele me dizendo que 4% da população de Erechim está no meio rural, só. 4%, seria, arredondando aí para 100 mil, que passa de 100 mil, mas seriam apenas 4 mil pessoas e 96 mil estaria na área urbana, né? O que falta para nós aí, afinal de contas? É um projeto maior, de longo prazo? O que é? Longo prazo, com certeza. Até porque o Brasil também, né, tem que dar uma melhorada. Então, tudo depende do Brasil, né, do governo, como é que vai. Daí, claro, tudo vai se endireitar. Mas eu acho que falta bastante incentivo na prefeitura, na questão do comércio, da indústria. Porque a questão de impostos também, né? E isso muito passa pela questão de competência federal e não municipal também, né? Claro que nós temos que trabalhar a nível municipal para corrigir esses problemas e fazer a coisa dar certo lá na frente, mas o Brasil ele tem um sistema tributário muito que prejudica o empresariado, no caso, né? A iniciativa privada ela está muito amarrada a essas questões, a um alto custo. Não só a iniciativa privada, como os populares também, né? A gente vê pelo preço. Agora, há uma expectativa aí, não sei até que ponto, porque no nosso país, tudo que a expectativa que a gente imagina que seja ali detrás do muro, ou para amanhã, isso é para alhures, não se sabe quanto, mas há sim uma expectativa de se fazer uma reforma tributária.
né? Que é algo extremamente necessário, né? E saindo até a metade do ano que vem, já seria importantíssimo. Eu já estou jogando lá para frente, porque daqui um pouco vai passar mais uns meses aí, começo a falar em férias. Na verdade, por exemplo, assim, nós temos a Constituição Federal Brasileira, ela tem 250 artigos, dentre os quais reserva uma boa parte para a questão tributária, regulando em todos os sentidos a iniciativa privada, né? Eu costumo fazer o contraponto assim: a Constituição Federal dos Estados Unidos, por exemplo, fazendo o comparativo da nossa, que tem 250 artigos, a Constituição deles tem 7 artigos apenas. Regula muito pouca coisa nesse sentido, então deixa a iniciativa privada trabalhar, né? Não sufoca o empresário. E ao mesmo tempo acaba gerando mais empregos e não sufocando também o contribuinte no produto final. Então, como a gente tinha falado anteriormente, muito passa dessa questão de competência da União, né, no caso, e não do município. Mas claro que existem medidas que a gente pode adotar na gestão municipal que podem ajudar nesse sentido. Né? Erechim dá para transformar a cidade numa superpotência, né? Erechim tem um potencial diferenciado, nós estamos na fronteira do estado. Como é que ia ser isso? Olha, começando pela modernização da cidade. A gente tem uma cidade, como eu te falei, lenta, né? Que não empolga, que não atrai turismo. O nosso turismo, até a gente tem agora o deputado Rui Irigaray, né, que está no governo aí, vai nos auxiliar nisso. A coisa é um pouco lenta, né, mas vai. A nossa indústria é forte, algumas empresas pediram até recuperação judicial, né, mas dá para ajudar essas empresas e recuperar essa questão aí dos empregos, né. Erechim tem mão de obra sobrando, isso aí é inegável, né, a gente tem pessoas que preparam diariamente aí. Na questão de modernizar a cidade, a gente não tem uma ciclovia, a gente não tem uma acessibilidade, a gente não tem um plano de turismo, nós temos um plano de turismo rural, né? Mas é muito precário, difícil acesso, não tem vias de acesso, muitas explicações, não tem um aplicativo que diga, olha, aqui tem tal lugar legal, bonito. Então a coisa é muito lenta, né? E é nisso que a gente pensa em mudar, né? Trazer para Erechim esse diferencial, já também pensando na questão saúde, né? Se a pessoa investe no bem-estar das pessoas, nessa questão aí, pesa menos lá no hospital, né? A pessoa vai se cuidar mais. Muito em saúde aí. É um aliado do esporte, né? Coisa que não temos aqui. Digamos, o PSL tem aí um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito, vocês vetariam algum partido que, olha, nós queremos apoiar vocês? Normalmente o que eu tenho visto ao longo dos anos é o seguinte, prefeito vamos botar nós, você vai, e assim vai, né? É difícil de alguém abrir mão, muito difícil, e quando abre mão, ou quer o cargo logo abaixo, ou se não é aquilo, depois quer uma cota razoável, para ser bem modesto, assim, né, de interferência no governo e tal. Como é que vocês pretendem lidar? Vocês estão iniciando agora. Na verdade, assim, a gente tem a seguinte visão. Nós entendemos que existem em Erechim partidos e políticos de carreira, digamos assim, né, a qual a gente costuma chamar de velha política. E o que tem que ficar claro é que a gente entende que nós inclusive nós que éramos até então estranhos à política, nós entramos nessa corrida justamente para que a gente tenha uma renovação, né? Uma questão de fazer uma nova política, uma política de direita não pautada ideologicamente, seguindo como foi o governo federal falando que não ia adotar aquela questão do toma lá da cá para negociar cargos nesse sentido, né? Então a gente pode até, a gente não tem essa ideia, como o Gelson já tinha falado antes da chapa pura, né, de não coligar, mas a gente entende que os demais partidos, aqueles que entenderem, que se alinharem em algum momento com essa ideia da direita, né, em Erechim, eles vão nos apoiar mesmo que extraoficialmente, né? Sim. Serão aceitos, bem-vindos, né?
Desde que tenha um pensamento Alinhado. alinhado. O que é muito difícil. Né? Pensamos que seja bem difícil. Vamos conversar com todos, né? Vamos descartar isso. Aí que está, eu queria chegar nesse ponto. Vocês estão dispostos a conversar com todos. Com todos não, porque já ficou claro aqui que, digamos, nem vocês querem conversar com a ponta esquerda, nem a ponta esquerda quer conversar com Exatamente. Eles nos têm como inimigos, né? E a gente não tolera muito esses caras, não. Mas assim, ó, nós vamos conversar com o pessoal que se diz direita, que quer uma mudança, e vamos aceitar que esse pessoal venha nos apoiar, mas não que venham interferir, né? A gente pretende, se der tudo certo, achar o candidato perfeito para a cidade e apresentar ele, né, com todo o potencial que a gente imagina, e mudar isso aí. Pois é, isso aí que me intriga. Achar o candidato, onde é que ele estaria, o candidato? Estamos conversando com bastante Está pessoas. no meio né? do PSL hoje? Pode estar no meio do PSL? Eu acredito que não esteja, né, Gelson? Não temos. O problema é assim, ó, nós não... nós estamos conversando com bastante pessoas, empresários, pessoas que participaram com nós das campanhas pró-Bolsonaro, né? E esperamos achar alguém nesse meio, né? Não existe nada definido Ainda não é o projeto sei que é bastante principal, sério. né? Não é o Sim, nosso sim. principal objetivo achar o candidato, né? Isso aí eu acho que vem naturalmente com o tempo aí. Ok, então eu quero agradecer ao Roberto Lucas, que é o presidente da comissão provisória do PSL de Erechim, ao Gelson Barbosa, que é o secretário-geral do PSL também em Erechim, e a Milene Regina Badalotti, primeira tesoureira do PSL de Erechim. Por certo, ao longo da vida do PSL e da televisão e do programa aqui, a gente vai conversar mais vezes. Uma boa sorte. Acho que um primeiro contato foi importante, né? Muito obrigado. E a todos aí de casa também, muito obrigado. Boa noite, até uma próxima.